Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus sejam com todos. Aqui é o vosso conservo Alessandro e o desejo sincero do meu coração nessa manhã e em todos os dias é que você esteja bem, que a graça do Senhor seja abundante sobre ti, sobre tua vida, sobre tua família, que vocês estejam bem, amém? Esse é o meu desejo sincero do meu coração. Bom, o propósito desse vídeo é comentar sobre algo que há tempos vem me incomodando, não só a mim, mas todos aqueles que prezam pela palavra fiel e verdadeira, pela palavra de Deus, se sentem muito incomodados com um fenômeno que vem acontecendo já há algum tempo, mas agora, graças a um personagem em particular, tem tomado de assalto aí a mídia. Esse assunto são os pastores, profetas, pregadores mirins. Bom, irmãos, tem incomodado por quê? Porque percebe-se que muita gente tem seguido após esse tipo de personagem. E eu diria que não são apenas pregadores, pastores, profetas mirins, mas falsos profetas mirins. Por quê? Porque nitidamente ali você observa um personagem. Você não observa uma pessoa em sua integridade e integralidade anunciando o evangelho. Você vê um personagem montado, milimetricamente calculado para oferir algum tipo de vantagem, tá? Meramente com o escopo de iludir os incautos, de atrair para si os incautos com suas falsas profecias, com suas pregações rasas, tão rasas quanto uma bacia d'água, tá? Então, isso que me incomoda, muita gente vem seguindo após esse tipo de personagem, que é personagem de fato, tá? É algo montado, algo estruturado. Esse último que está na mídia, que a propósito foi proibido de pregar, você observa nitidamente a falsidade no rosto, nas palavras, nos trejeitos dessa pessoa, desse jovem que deveria estar estudando, deveria estar se aperfeiçoando, se aprimorando para depois sim querer falar alguma coisa de verdade a respeito de Deus, a respeito da palavra de Deus. Tá? Então você observa nitidamente que os trejeitos são calculados, são planejados, são imitados de outros pregadores. As profecias, por vezes, profecias, até me dói falar isso, profecia que na verdade a Bíblia nunca se refere à profecia como uma adivinhação, mera adivinhação. Pelo contrário, o espírito de adivinhação, como nós vemos ali em Atos, Paulo expulsando o espírito de adivinhação de uma jovem, é uma coisa, profecia é outra. Profecia para nós é a pregação, a exposição da palavra de Deus. Mas muitas dessas revelações, revelamentos, num tom pejorativo é óbvio, dessas profetadas, são extraídas da onde? Das redes sociais, em que toda uma equipe se prepara, observa as pessoas da igreja, colhe informações nas redes sociais dos frequentadores e posteriormente no culto essas informações são passadas para essa pessoa, para esse jovem e para essa pessoa, para esse homem, que na verdade há outros que usam desse artifício, não só esse jovem, mas as informações são transmitidas, informações colhidas nas redes sociais são transmitidas ao pregador, ao profeta, e aí então, como se fosse uma revelação de Deus, ele se refere, se dirige àquelas pessoas cuja rede social foi previamente consultada para que se obtivesse informações a respeito dela, dando a entender que aquilo é uma revelação de Deus, quando na verdade é uma falsidade, é um engano. Lembremos que João 8,44 nos diz que quem é o pai da mentira? E nesse sentido é óbvio que ali está sendo proferida uma mentira, como se fosse algo de Deus, mas na verdade é algo da parte do homem, e por que não dizer até mesmo da parte do inimigo, porque é ele que tem a intenção, é ele que tem o propósito de enganar, de iludir, fazer com que as pessoas se desviem do caminho da verdade. Tá? Então, pesquisando sobre os pregadores mirins, para falar com vocês,
Eu vou me resumir, vou me limitar a essas palavras, porque ao pesquisar sobre o assunto, me deparei com um vídeo do pastor Hernandes, reverendo Hernandes Dias Lopes, uma entrevista que ele concedeu ali, na verdade um podcast que ele participou, do Inteligência Limitada, tá? Cujo programa na íntegra eu deixo aqui o link para vocês, vale a pena, mais de 2 horas de entrevista ali com o pastor Hernandes, muitas informações preciosas ali proferidas, mas especificamente para esse tema me chamou a atenção o que ele pensa, o que ele disse a respeito dos profetas pregadores mirins, tá? E que de uma forma, de certa forma, sintetiza o pensamento da Igreja Presbiteriana do Brasil a respeito do assunto. Tá bom, irmãos? Então fique com esse trecho do pastor Hernandes e sugiro que você assista aí na íntegra o podcast Inteligência Limitada com a participação do reverendo Hernandes. Deixo aí o link para vocês. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e, como nos alerta a palavra, acautelai-vos dos falsos profetas. Amém? Que Deus te abençoe. O que você pensa sobre o surgimento de profetas mirins? Você acredita que isso é algo comum ou pode se tornar mais frequente nos últimos tempos? É uma boa pergunta, até porque está bem em voga hoje, né? Eu, sem mencionar qualquer nome, eu não vou falar isso em tese, não em torno de qualquer nome. Primeiramente, para você pregar, porque, primeiramente, eu entendo que profeta hoje não é aquele que traz revelações novas. À luz do que Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 14, o dom de profecia é você expor as Escrituras. Deus nos deu a sua palavra e a revelação, isso é tão importante, Vilela, que eu vou lhe dizer, muito, muito importante para a igreja evangélica brasileira. A revelação de Deus foi progressiva até Jesus e não a partir de Jesus. Está claramente posto em Hebreus capítulo 1. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Agora ele nos fala pelo seu Filho. Então, depois que Jesus Cristo veio, não tem novas revelações. Como diz o Dr. Billy Graham, a Bíblia tem uma capa ulterior. Então, esse é o primeiro ponto. Eu não posso, nem um mirim, nem um adulto, nem um velho, chegar e dizer, eu estou trazendo a revelação de Deus, sou um profeta de Deus, trazendo coisas forâneas à Bíblia. Paulo chega a dizer em Gálatas 1, que ainda que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho, que não seja esse aqui, seja anátema, seja maldição. Segundo ponto, para pregar a palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. Então, uma criança, via de regra, ela não tem ainda todo o conhecimento necessário, uma bagagem necessária, um preparo necessário, uma formação necessária para que possa expor com clareza, com integridade, com fidelidade a palavra de Deus. Se, por exemplo, uma criança precocemente demonstra dons, o que precisa fazer, penso eu, a igreja madura? Vamos pegar essa pessoa, vamos dar a ela todo o treinamento necessário para que ela possa usar este dom para a glória de Deus. Eu comecei a pregar com 17 anos, era ainda bem jovem. Mas o que eu fiz? Ao receber o chamado de Deus, primeira coisa, eu não saí pregando. Eu fui para um seminário, eu fui fazer teologia, eu fui estudar. Eu vou dizer para você, Vilela, eu estou com 43 anos de ministério, eu me sinto um aprendiz até hoje. Um aprendiz até hoje. Eu hoje invisto em torno de 8 horas para preparar um sermão. Porque tem muita gente que acha que se você estuda, você está negando o Espírito Santo. Se você estuda, você não está crendo que o Espírito Santo vai te agir. Não. Deus não premia preguiça, não. Nem maturidade. Nem maturidade. Para você ter o sucesso que você tem nesse podcast aqui, eu sei que você trabalha. E trabalha pesado. E você tem uma equipe aqui de bastidor que trabalha pesado. Se você não preparasse nada, se você não fizesse nada e chegasse aqui sem nada planejado, sem nada programado, não sairia com o resultado que você tem. Por que você tem o resultado? Você se esmera, você trabalha, você se empenha, você conhece, você dá treinamento para outras pessoas para conhecerem melhor. A Bíblia é a mesma coisa. Paulo diz assim, que você precisa estudar a ponto de ser um obreiro aprovado. A Bíblia diz que aqueles que se afadigam na palavra
são dignos de redobrar os honorários. Então, a pergunta em relação ao que eu acho dos profetas mirins, eu vejo com muita preocupação por duas razões. Primeiro, porque não tem profeta hoje para trazer mensagens novas. Tem que abrir a Bíblia e expor a Bíblia. Segundo, porque penso eu que o mirim não é sinônimo de maturidade, de conhecimento, de profundidade. E se eu não tenho maturidade, conhecimento e profundidade, eu vou acabar falando algumas coisas que precisam de reparo. E isso é um grande problema para a Igreja de Deus. Então, minha palavra é cautela. Cautela. A gente